A cobertura da rebelião popular no Egito de Hosni Mubarak trouxe à discussão a segurança dos jornalistas durante coberturas em situações de crise e de risco de vida, como aconteceu com a equipe da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que teve 2 repórteres presos e ameaçados de morte. Para discutir o tema e relatar as experiências que eles viveram, nós recebemos nesta edição do Comitê de Imprensa 2 jornalistas que já estiveram em situações muito arriscadas e as dificuldades enfrentadas pelas empresas jornalísticas para garantir a segurança de seus repórteres. Com a gente o repórter Samir Adguirne, da Folha de São Paulo, e Corban Costa, da empresa Brasil de Comunicação. Eu queria agradecer de mais nada a gentileza de vocês dois de estarem aqui com a gente para discutir esse assunto que interessa, eu acho que a toda a categoria, porque eu já me meti num monte de confusões, mas eu acho que nunca com essa gravidade, principalmente a do Corban. Queria começar exatamente pelo Corban, porque nós ficamos aqui em Brasília muito apreensivos, todos nós que a gente convive aqui todo dia, congresso, etc, etc, a gente conhece todo mundo. E quando a gente teve aquela notícia, disse, poxa, prenderam o Corban, prenderam a coisa ficou muito complicada, porque até que as coisas aconteçam longe, a gente vê de uma forma, mas quando a coisa chega no nosso quintal, aí mudam, né? As circunstâncias mudam, a gente passa a ver de outra maneira e se preocupar muito mais. Exatamente. Eu nunca tinha passado por situação semelhante. Parecida, talvez, mas igual a que eu passei de ter a minha liberdade de ir e vir sendo cerceada, nunca tive. Você desembarcou lá e foi logo preso? Como é que foi? Nós desembarcamos e logo dentro do aeroporto o nosso equipamento foi preso. Nós já sentimos que havia uma repressão. E essa informação até eu já Você é tive. de rádio? Eu faço rádio e o Gilvan é cinegrafista. E o Gilvan é o cinematográfico. Eu ia trabalhar nas duas. Eu ia fazer um pouco de rádio, fazer um pouco rádio de e televisão. um pouco de televisão, aproveitando as imagens que o Gilvan viesse a fazer. E quando nós chegamos, eu já tinha a informação, porque eu tinha conversado com um colega de Portugal, que já estava no Egito, e ele passou por esse mesmo problema do equipamento dele logo na chegada no aeroporto. Então a gente tentou se precaver com relação a isso. Nós tentamos. O que nós fizemos? Compramos uma maleta de mão e colocamos a câmera dentro, que a câmera é uma handcam profissional, mas pequena, não é uma Betacam, que é muito grande. E botamos ela dentro dessa maleta para tentar passar pelo aeroporto como maleta de mão e não como bagagem. Então, compramos essa maleta em São Paulo antes de sair, porque eu encontrei com o Gilvan em São Paulo e de lá nós seguimos viagem. Passamos na migração, no aeroporto, mostramos o passaporte, foi tranquilo, até o Gilvan se empolgou, falou que estamos dentro, vamos fazer um bom trabalho, foi tranquilo, ninguém pediu nada. Só que na porta, para fora do aeroporto, para o saguão do aeroporto, que aí literalmente estaríamos dentro do Egito, o pessoal, os agentes da alfândega, com a identificação do símbolo, uns 3 pararam a gente, pediram o passaporte de novo e pediram para abrir a minha mochila e tinha uns cartões da máquina, uns cartões de gravação, que a máquina não usa fita, usa cartão. E aí, quando ele olhou, ele já sabia o que era. E aí mandou abrir toda a bagagem. E ele descobriu a máquina. Então, a nossa máquina já ficou presa logo no desembarque no aeroporto. E tudo que era de equipamento, não só a máquina, microfone, cabo, bateria, um equipamento que se chama Began, que eu não conhecia. Todo o equipamento de vocês equipamento de transmissão via satélite, foi tudo preso numa sala que tinha outros vários equipamentos, inclusive já presos. Já presos. Mas vocês ficaram, foram presos imediatamente? Não. Isso foi num balcão, e aí ele pegou o equipamento e nós perguntamos, por que você está prendendo nosso equipamento? Aí ele fez um gesto muito de violência, vamos assim dizer, e falou em árabe, que eu não entendi, mas pelo gesto deu para entender, que era para não mostrar que eles iam matar as pessoas. Ele fez assim com a mão, como se fosse no meu abdômen, e fez assim. Uma coisa muito esquisita. Foi assim. Um gesto assim que eu e o Gilvan, não, rapaz, aí a gente
não paramos, não pensamos nada, tudo bem. Então, para a gente aproveitar melhor o tempo, eu queria que você queimasse algumas etapas, mais rápido, tá. Fosse um pouquinho mais rápido. Vocês chegaram a ser presos, efetivamente Não, presos? Nesse momento, não. Aí pegamos um táxi em direção ao hotel, do aeroporto para o hotel, e numa das várias barreiras, aí nós fomos detidos, nossos passaportes retidos, e foi quando eles mandaram a gente descer do táxi, tirou a nossa bagagem do táxi, botou de frente para um muro, que é ao lado da barreira tinha um muro, alto, me contaram essa história que vocês foram colocados no muro como se fossem ser fuzilados. De frente para o muro. Ou seja, isso no caminho do aeroporto para a cidade. Para a cidade. Vocês não chegaram ao centro da cidade. Não chegamos ao centro da cidade. Nós andamos, eu calculo, coisa de no máximo uns 2 ou 3 quilômetros, no máximo, nem isso, talvez. 2 a 3 quilômetros. Só nisso nós passamos por 6 barreiras. Você teve lá, mas barreira aí uma atrás vocês da foram outra. detidos, houve essa simulação desse negócio? Aí eles chegaram a ser vendados, não? fomos vendados exatamente nesse momento de frente para o muro. Nós ficamos de frente para o muro e ele veio com uma venda na mão e vendou os meus olhos primeiro, depois o do Gilvan, e eu imaginei, todo mundo armado, né? Você tinha Mas eram policiais, eram militares, eram tinha milicianos? Tinha os dois, eram policiais civis, né? Paisano, sem nenhuma característica, nenhuma identificação, e homens do Exército. Você achou A barreira que era um eram 2 ali? tanques. Aí eu achei que ali eu ia levar um tiro, tranquilamente, porque todos atrás, eram uns 10 mais ou menos, ou mais talvez, chegaram vários, e nós ficamos de costas, com os olhos vendados, ficamos à mercê. E eu imaginei nesse momento que eu ia levar um tiro. Qual foi Tranquilamente. Aí eles levaram a gente para a delegacia. Fizemos uma caminhada aí de 5 a 10 minutos, eu não sei mais ou menos o tempo, mas não foi uma caminhada longa. E nessa caminhada eu também achei que ia morrer, porque a gente atravessou rua, eu me lembro dos sons, carro passando, e chegamos numa areia. O tempo todo vendado? O tempo todo, e eles nos guiando, segurando nos ombros e guiando a gente em direção, depois fiquei sabendo, a delegacia. Chegamos à delegacia. E teve uma parte que nós subimos numa areia. Eu senti pisar na areia. Aí eu imaginei que ali eu seria morto de novo, porque já estava mais afastado da avenida, onde o táxi parou. E imaginei de novo, falei, agora eles vão atirar na gente. E continuamos andando nessa areia até chegar na delegacia. Quando chegamos na delegacia, aí um oficial, calculo eu, porque todos apaisando, todos policiais apaisando, todos armados. E ele começou a falar comigo e eu não entendia. Ele falava uma língua estranha, que acredito ser o árabe, com certeza. Aí ele mandou tirar a faixa, mandou tirar a venda. E aí? Quando tirou a venda, aí eu vi, era um balcão, as nossas coisas em cima do balcão, minha laptop, mochila, minha mala no chão. A mala do Gilvan foi extraviada, ele nem chegou lá, a mala dele. E aí mandaram vocês embora? Não, aí que começou a outra parte, que a gente ficou preso 18 horas numa sala fechada, sem janelas, uma sala de interrogatório. Eu prestei interrogatório, tive que responder a várias perguntas. Mas aí entra uma questão que eu acho que é crucial nesses casos, que é a questão da língua. Eu ia até deixar para falar isso mais à frente, mas vou aproveitar logo. Sami, você fala árabe. Então, numa situação como essa, você não teria grandes dificuldades. Essa equipe, talvez vocês tenham sofrido muito mais pelo fato de não falar árabe. Vocês não tinham como dialogar, não tinham como contra-argumentar, não tinham nada, né? O inglês, né? Você acha, só inglês. Basicamente o inglês. Mas você acha hoje fundamental hoje para um repórter brasileiro que ele fale uma língua como o árabe? Ajuda muito. Muita gente já está dizendo que hoje é necessário, tanto quanto já foi o inglês, como o francês, etc. Eu acho que o espanhol. O que a língua árabe traria numa situação como a que foi vivida pelo Corban, talvez fosse uma compreensão mais rápida do que estava acontecendo. Ali eles estavam lascados, não tinham muito para onde correr. Eu tive também exposto, passei por situações de risco. Onde? No Egito, agora, nos últimos dias, nada que se compare à situação do Corban. O árabe me ajudou. Você estava cobrindo lá, ficou quantos dias? Fiquei 10 dias. Eu estava lá quando aconteceu, no Cairo, quando aconteceu o problema com você. E eu posso dizer que a compreensão do árabe, ela ajuda a decifrar as situações, a entender com muito mais rapidez o que está acontecendo na volta. Eu falo bem o árabe do Marrocos, o árabe do Magrebe, Marrocos, Algéria e Tunísia. No Oriente Médio, eu pego 50%, mas entre 0 e 50%... faz uma diferença. Faz uma diferença danada. Agora, o inglês,
quebra o galho apenas ou ele é fundamental? Olha, eu acho que é fundamental também. É como o Samir falou. Certamente. Né? É inconcebível mandar alguém que não saiba falar inglês. Todos os países falam inglês. Não, porque eu já vi muita gente dizendo que no Japão, por exemplo, falar inglês é relativo. Mas diz, olha, não resolve não. Não resolve, nem saber japonês. Tem que ter o tradutor. Mas eu acho que vamos dizer assim, uma exceção, né? O resto do mundo inteiro você encontra pessoas que falam inglês. Lá, nessa minha situação, por exemplo, tinha mais de um que falava inglês. Mas aí, só para encerrar, para a gente poder discutir a questão técnica. Vocês ficaram reclusos lá e tal? Ficamos numa sala fechada, uma sala de interrogatório com uma mesa, com uma cadeira, 2 cadeiras. A minha bagagem ficou comigo. Eles seguraram nossos celulares e os nossos passaportes e deram um pacotinho de biscoito e nos mandaram para essa sala. E depois um outro policial, bem depois, ficamos separados, inclusive o Gilvan foi para outra sala. Eu fiquei sozinho nessa sala, em princípio. Aí depois um policial veio e me interrogou, abriu minha laptop, perguntou sobre todos os equipamentos que eu tinha, para que era aquilo, para que não era. E perguntou, em inglês, tudo isso em inglês? Tudo em inglês. Eles só falavam em árabe quando eram entre eles. Aí eu respondi o que eram, a lanterna, eu levei uma lanterna, levei uma câmera fotográfica, tinha o meu gravador digital de rádio, as coisas que estavam dentro da laptop. E ele perguntou por que eu tinha ido para lá, por que você veio para cá. Primeiro eu tive que dizer que era jornalista, porque tem uma história no meio que o motorista do táxi falou para eu não dizer que era jornalista. Ah, ele falou para ti? Isso no táxi. Porque lá jornalistas não são bem-vindos. Pois é, mas isso também é o tipo de coisa, tipo de informação que só quem já esteve na região conhece. Você jamais deve se identificar como jornalista, senão você nem passa a fronteira. Eu nunca tinha ido na região, aliás. Mas eu acho que naquele momento essa dica, né? Não tinha essa dica. Não, mas mesmo, tinha uns jornalistas lá, mas eu acho que no dia que eu cheguei foi o dia que mais se endureceu com a imprensa, acredito eu. Você chegou que dia? Cheguei no dia 1º pro dia 2, que era quarta-feira. A quarta-feira? Quarta-feira à noite. Ele chegou no Black Wednesday, como foi chamada essa quarta-feira. Black Wednesday. Eu nem sabia disso. Black Wednesday. Quarta-feira negra. Quarta-feira negra. Que foi o dia em que o tempo virou e de uma hora para outra os jornalistas se tornaram alvos. Inimigos. O motorista do táxi falou assim, do regime, deixando claro que quem representava a ameaça dos jornalistas eram os partidários do governo. Os policiais, a paisano, que os homens do Exército, em momento algum, nem perguntavam. A gente passou por 2 barreiras do Exército que eles olharam o documento e deixaram passar sem nenhum problema. Agora, vocês... Bom, aí você explicou, né, que você foi interrogado, etc, etc. E aí, como é que foi a volta? A volta foi o seguinte, eu perguntava que horas eu ia sair de lá, porque eu estava completamente isolado e não tinha para quem ligar, não me deixavam ligar para ninguém e tal. E aí eu perguntei mais de uma vez, porque volta e meia alguém abria aquela porta, metia a cara lá dentro para ver, acho que se a gente ainda estava lá ou se estava fazendo alguma coisa. E eu perguntava, que horas a gente vai sair daqui? Quando é que a gente sai daqui? Aí um deles foi eu já estava lá 2 horas da tarde do dia seguinte, isso tudo começou às 8 e pouco da noite do dia anterior. Então, às 2 horas da tarde do dia seguinte, eu estava dentro daquela sala. E ele fez assim com a mão e fechou a porta. Daqui a pouco, eles vieram tirar a gente lá. Com a nossa bagagem, com tudo, devolveram os celulares, devolveram os passaportes. E um policial me pediu que assinasse um documento em que eu declarava que estava recebendo tudo de volta. Meus celulares e tal, passaportes e tal. E ele botou a gente numa van. Esse documento escrito em árabe? Em inglês. Ele escreveu 2 linhas. Recebi. Eu declaro que estou recebendo de volta e tal. Eu assinei, o Gilvan assinou, aí entramos numa van. E essa van já tinha lá algumas pessoas dentro da van, com as cabeças baixas. Esse policial era mais incisivo, ele gritava para ficar com a cabeça baixa, com os olhos fechados, para não falar. Policial bom, policial mau, né? Esse estava mais, vamos dizer assim, com a adrenalina mais alta, né? Com a metralhadora na mão e tal. Só de coisas que eu só tinha visto em filme de Hollywood. Nunca pensei na vida ver aquilo tão próximo de mim. E aí ficamos com a cabeça baixa nessa van e a van começou a rodar. Começou a andar e... Para o aeroporto? Não, ele deixou a gente numa rua no Cairo. Eu não sei onde seria. Como foi que você foi para o aeroporto? Pegamos um táxi. Logo quando a gente deixou... Vocês tomaram a decisão de ir embora? Ele falou assim, vai embora. O policial? O policial. Na hora que a gente desceu da van, ele vai embora. Aí eu falei, o Gilvan já estava muito assustado.
E o Gilvan Corban, aeroporto. Aí pegamos o táxi e fomos para o aeroporto. Pegaram o primeiro voo de volta para o Brasil. E ficamos nessa agonia de arrumar o primeiro voo, né? Porque também não é o primeiro voo. Apavorado numa situação dessa, não dá muito para ser herói, não, né? E o Gilvan estava sem equipamento. Então ele falou assim, olha... Tal, e ele estava morrendo de medo. Tá lá, a embaixada está tentando resgatar, porque o Gilvan ficou com um recibo escrito com a característica do equipamento, numeração, etc. E aí dá para recuperar. Nessas condições não tinha como continuar trabalhando sem equipamento. Mas você sabe que eu ainda pensei em hotel, sabia? Aquela coisa do jornalista. Tentar. Falei, ainda vou tentar fazer alguma coisa, porque as únicas matérias que eu passei foi dessa história. Contando a única matéria que eu passei, na verdade. Agora, Samir, você também já viveu situações brabas, né? Algumas. Conta uma pra gente aí. Enfim, eu já estive em Gaza, no Iraque 2 vezes, situação tensa. No Iraque você teve no Kurdistão. Estive no Iraque no final de 2009 e fui cobrir as eleições legislativas do ano passado, em março. O Iraque é um ambiente muito tenso, mas, enfim, Iêmen também, Síria, mas nada que se compare ao que eu vivi nesses últimos dias no Cairo, porque pela primeira vez eu me tornei alvo. Como assim? Os jornalistas tinham se tornado alvo. Então, a sua cabeça está a prêmio. As pessoas querem te pegar, querem te detonar, querem te espancar, te bater. Você é o inimigo. Porque você é assimilado ao inimigo. E qualquer pessoa, né? Porque lá não tem você identificar quem é. Qualquer pessoa, é o que ele está dizendo. Aí a mídia estatal estava fazendo uma campanha muito, muito agressiva, muito perversa, dizendo a culpa é dos estrangeiros, os estrangeiros estão fazendo mal ao país. Mais uma vez, a mídia estatal, a mídia favorável ao regime. E, então, de uma hora para outra, os jornalistas se tornaram alvo. A gente demorou a entender que a situação estava tão crítica. Só que, em um determinado momento, os jornalistas não podiam sair do hotel. Eu estava no Hilton, que é o famoso hotel que ficava do lado da praça, com todas as equipes da BBC, da CNN, etc. Num determinado momento, no dia seguinte a essa quarta-feira negra, na quinta-feira de manhã ninguém mais podia sair do hotel. Quem se arriscava, via as pessoas chegando, cercando o hotel, atiraram garrafa na porta do hotel. Tinha até uma funcionária do hotel que andava pelos jornalistas, uma coisa assim, uma cena meio surreal, a mulher gritando palavras apocalípticas em árabe, naquele ambiente, todo mundo morrendo de medo, e aquela mulher, ela devia ser meio doidinha, meio perturbada, passando no meio de todos nós, gritando, é o fim do mundo, o inimigo está aqui, aí até que algum chefe mandou ela ficar quieta. Isso ilustra o clima de tensão. Eu saí do hotel, um colega brasileiro do Globo me pegou pelo braço e falou, Samir, a gente tem que ir embora agora, a situação nesse hotel está insustentável. Não deu outra, a gente saiu do hotel, o hotel foi invadido. Samir, você viveu também uma história com um colega da Zero Hora, né? De Porto Alegre. O colega Luiz Araújo, da Zero Hora, também teve viveu uma situação muito desagradável logo na chegada. Ele chegou num dia, a diferença é que ele chegou a passar uma noite lá. Ele chegou num dia, se instalou no dia seguinte, na primeira vez que ele foi para a rua, ele foi parado. Antes da quarta-feira. Foi na quinta-feira, ele chegou na quarta, na quinta ele estava tentando entender, o reflexo de todo jornalista, chega, eu vou para a rua ver o que está acontecendo. Sentia. Como ele estava no avião, ele estava a caminho, quando a coisa degenerou, ele talvez não tivesse noção do tamanho exatamente da situação, ele chegou, foi andar na rua sozinho, e aí ele acabou parando no meio dos pró-Mubarak, que estavam caçando estrangeiro, alguém que identificou, quem é você? Estrangeiro, vamos pegar o estrangeiro. Quando eu vi, ele estava cercado, foi espancado, roubado, destruíram o equipamento dele de gravação e a máquina fotográfica que ele estava levando. Ele só não foi morto, porque eu acho, pelo que eu entendi... Como foi que vocês souberam dele? A gente soube dele pela imprensa. Quando a gente tinha acesso à internet, a gente viu que tinha colegas brasileiros em apuros. E no caso desse colega da Zero Hora, vocês foram embora logo em seguida. O colega da Zero Hora ficou, a Folha entrou em contato comigo, disse, olha, vamos ter que ajudar um colega que está em apuros, então empreste o dinheiro que você tiver, ajude ele no que for possível. Então, um colega do Globo e eu fomos até o hotel dele. Para tentar tirar ele do Cairo. Ele demorou 24 horas até decidir se ele conseguiria ficar recebendo dinheiro ou se não tinha jeito e ele tinha que ir embora. Mas a decisão foi por sair.
não tinha mais nenhuma condição de trabalhar. Então a gente foi acudi-lo no hotel, ele não tinha dinheiro nem para pagar a conta de um hotel espelunca, que ele estava ficando longe pra caramba do centro, estava contando até refeições, e pior de tudo era o abatimento moral. Um repórter atravessa o mundo para cobrir um evento importante, chega, não consegue trabalhar. E agora, aí nós levamos até o aeroporto e ele foi embora. Mas aquilo deixou a gente muito, a situação vivida pelos colegas deixou a gente muito triste. Pois é, e eu gostaria exatamente de tratar um pouco dessa questão da segurança, porque quando a gente fala disto, é claro que quando a gente entra nessa profissão, a gente entra sabendo dos riscos que ela implica, né? Ninguém é inocente, ninguém é ingênuo nessa história. Mas, hoje, você tem organismos internacionais que já se preocupam mais diretamente com isso, como não acontecia antigamente, etc, etc. De que forma as empresas jornalísticas podem se valer desses organismos internacionais para assegurar melhor a segurança de seus profissionais, Samir? Eu não sei se o Corban concorda, mas esses organismos internacionais, como o Repórteres Sem Fronteira, eles não podem fazer muita coisa além de gritar. Então, eles se posicionam, eles emitem comunicados, eles elevam o tom, emitem rankings mundiais rankings mundial de liberdade de imprensa, de ameaça... De violência contra jornalistas, mas eles não podem ir muito além disso. Então, o que a Folha fez, o que muitas empresas fizeram, eles determinam com um jornalista que está acompanhando em loco os acontecimentos da seguinte maneira: olha, Samir, você pode avaliar a situação melhor do que ninguém. Se a situação estiver ruim, você nos avisa e a gente coloca no primeiro voo de volta para casa. O jornalista bom é o jornalista vivo. Então, você avalia a situação, faça as contas e você decida. Se você achar que dá para ficar, que tem condições de você ficar, a gente sabe que a situação é de risco de qualquer maneira, mas se você achar que dá para ficar, você fica. Se você achar que está insustentável, a gente coloca todos os meios disponíveis para você sair do país. Essa é a única situação que a gente fica numa ameaça tão grande, e eu acho que o cálculo tem que ser esse, porque contar com Repórteres Sem Fronteiras ou com organizações desse tipo, na prática, não adianta muita coisa. Como vocês tiveram algum apoio da Embaixada Brasileira? Tivemos, assim... o Samir sabe, a situação lá estava muito complicada de você ir e vir. Então, você cobrar que o embaixador estivesse lá do nosso lado, no aeroporto, era uma coisa, acho que até exagerada. Mas eu conversei várias vezes, não só com ele, como também os outros funcionários da embaixada, que nos deram muita orientação com relação ao nosso equipamento, à nossa bagagem, ao nosso comportamento, o que fazer, como não fazer. Então, realmente o embaixador me passou informações que eu não sabia, porque eu fiquei isolado muito tempo. Então ele me passou algumas informações que estavam acontecendo, não só dentro do Egito, como fora do Egito, em volta do mundo, e que me deram um posicionamento de toda aquela questão. É o que o Samir está dizendo, e que eu concordo com ele plenamente. Essas ONGs, vamos assim dizer, elas só têm que gritar. E hoje a velocidade da informação é muito grande. Toda essa história teve uma repercussão rápida em todo canto do mundo. Então isso ajudou, inclusive, eu acho que o Samir ficou mais tempo do que eu lá, mas pelo que eu li depois e vi depois, até o próprio Exército começou a tentar proteger a imprensa contra os pró-Mubarak, né? Justamente porque houve uma grita mundial, porque não éramos só nós, né? Agora, todos os jornalistas, eu vi a equipe francesa que apanhou, eu só tudo. Vou discordar de você, se me permite, no que diz respeito à embaixada. Eu estive com uma colega argentina, o embaixador ligava para ela de hora em hora, ela recebeu um telefonema do governo argentino, do executivo, do gabinete da Cristina Kirchner. Ela saiu do Cairo, ela foi levada do hotel para o aeroporto num carro da embaixada, situação muito parecida vivida por colegas gregos. Eles estavam no mesmo hotel que a gente, no Hilton, e quando o tempo fechou, o embaixador mandou um Mercedes blindado buscar os jornalistas. Os jornalistas alemães foram levados pela embaixada para dormir em instalações da embaixada.
eu acho que nada que se compare ao que nós vivemos. Nós tínhamos livre acesso ao embaixador por telefone, mas eu acho que poderia ter tido uma presença maior lá embaixo. Nós estamos com o tempo praticamente esgotado, mas eu queria uma última informação bem rápida de vocês a respeito da questão da comunicação. A gente aqui no Brasil estava acompanhando e estava vendo que eles cortaram internet, cortaram celulares, etc, etc. Como é que era a comunicação lá, Corban? Você ainda chegou a tentar alguma coisa? Não, lá não, porque eu fiquei isolado porque eles tomaram os nossos celulares, então eu fiquei... Então você nada. E você, Samir, como é que foi? Foi uma situação muito difícil. Eu cheguei, a internet não funcionava, os celulares não funcionavam. Logo depois da minha chegada, os celulares passaram a funcionar, o que já facilitou muita coisa, mas a gente cobria sem internet. Então eu tive que ditar a matéria por telefone, e o celular funcionava, mas funcionava mal. Então, São Paulo tinha dificuldade de entrar em contato comigo. Toda vez que eles tentavam entrar em contato e não conseguiam, eles ficavam apavorados. E você trabalhar sem internet é complicado, porque você fica sabendo, por São Paulo, as coisas que estão acontecendo em Suez, em Alexandria. Então, eu tinha que ligar para São Paulo para saber o que as agências de notícias estavam dando, porque a minha visão da situação era restrita ao que eu podia acompanhar perto do meu hotel. O equipamento que eu levei foi preso, que era justamente o equipamento que vira direto para o satélite. Então eu ficaria até um pouco independente, teria uma vantagem, mas no aeroporto eles levaram. Perguntar o que é isso, que eles também não conheciam. Corban Costa e Samir Adguir, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui. Obrigado e que Allah nos proteja. Né? Inshallah. Obrigado a você, Paulo, pelo convite e a oportunidade de estar aqui contando. Muito obrigado a vocês. Você de casa também, muito obrigado pela audiência. Um abraço, até a próxima.